Boa noite, meu povo, sejam muito bem-vindos à nossa live, cujo tema é As Guerras de 2024. E nós vamos dar tanto o viés geopolítico, como também o aspecto profético dos nossos dias. Então, sejam muito bem-vindos, vocês que estão chegando. Olha aí a Renata Deval, tudo bem, querida, aí de Ibaté, né? Deus abençoe. Olha o Maicon, o Miguel, a Maria das Graças Soares da Costa, paz do Senhor, o Richard, a Sandra Regina, boa noite, a Cida Silva, Ita Glória, o Carlos, o Divino Bolos, sejam bem-vindos. Muita gente entrando agora. Eu vou esperar uns minutinhos para o pessoal ir entrando, porque hoje eu não quero que vocês percam nada. Já antes de mais nada, eu quero pedir que vocês deem bastante like, que vocês comentem, compartilhem, porque, gente, quanto mais pessoas interagirem com a live, mais engajamento nós teremos, e obviamente os robozinhos do YouTube vão entender que esta live é importante e vão chamar e vai, obviamente, avisar os meus seguidores que eu estou ao vivo. Então, vão aí já dando like, vão aí já comentando, sabe, curtindo, compartilhando, porque isso faz com que essa live possa ter o maior engajamento possível. E isso é algo muito importante, gente, porque nós estamos vivendo num tempo profético. O ano de 2024 já começou com tudo, gente. Na natureza, vocês estão vendo o que está acontecendo ali na Islândia, né? Um vulcão que está literalmente devastando uma cidade, né? Já tivemos enchente, tsunamis, terremotos, já em 2024. Agora, o tema hoje principal dessa live são as guerras de 2024, e eu vou contar coisas para vocês que eu tenho pesquisado no mundo inteiro, tanto em vídeos oficiais, em sites, em revistas especializadas, e vai ser muito bacana então a nossa live aqui. E depois eu vou abrir para perguntas. Aí quando eu abro para perguntas eu respondo todo tipo de perguntas, né? Vou responder, claro, com prioridade aquelas que são a respeito do tema da live, mas eu gosto sempre de responder para o meu povo aí. Estou ao vivo sim, ao vivinho. 21 horas, deixa eu ver agora, e 2 minutos. Estamos ao vivo, gente. Vocês estão vendo subindo aí todos esses nomes, são as pessoas que estão comentando, viu, gente? Então aí, 3 minutinhos, a hora que der. Olha aí, chegou a Paula e o Manuel, queridos pastores nossos lá da França. E na França já é 1 da manhã, né? Então, Deus abençoe, meus queridos. E eu sei que tem gente que vai entrar do mundo inteiro, porque esse é um tema que afeta todos nós, né? E, obviamente, eu vou estar falando com um olhar, primeiro, geopolítico, porque eu quero que tenha, né, um teor técnico também, para vocês saberem do que está acontecendo de fato, mas eu vou, obviamente, como pastor que sou, vou falar do ponto de vista profético e bíblico, tá bom? Então sejam muito bem-vindos, paz do Senhor a todos. Bom, gente, eu vou começar já, eu estou tão animado para começar sobre o tema, que eu já começo trazendo o conhecimento de uma coisa, e eu quero fazer aqui uma pergunta, eu quero ver se vocês estão antenados, tá? Quais são os 3 focos de guerra que estão acontecendo hoje, nesse momento que nós estamos falando? Vamos lá, Rússia e Ucrânia, né? Israel e Hamas, e com Hamas você pode colocar aí barra palestinos, barra Líbano, né? Hezbollah, Irã. E o terceiro foco é China e Taiwan, que ainda não tem uma guerra deflagrada, mas alguns especialistas afirmam que é uma questão de tempo para que a China
anexe a Taiwan, ou seja, invada a ilha de Taiwan, que é uma ilha pequena, né, que está a 160 quilômetros do continente da China, e obviamente venham e tomem esse país que é independente, é uma potência do ponto de vista tecnológico, e a China tem um grande interesse sobre isso, eu vou dizer depois. Agora, o que esses três conflitos têm em comum? Eu estou no Brasil, sim, estou na minha casa em São Paulo. O que esses três países têm em comum? Vamos lá. O que essas três guerras têm em comum? Rússia versus Ucrânia, Israel versus Hamas e China versus Taiwan. Eu quero perguntar aí, ó. Coreia do Norte versus Coreia do Sul. Esse é um conflito já muito mais antigo e a Coreia do Norte vive falando, mas na verdade eles não têm como entrar, porque se eles fizerem isso, os americanos acabam com eles, né? Mas é uma ameaça constante também. Mas esses três focos que eu citei, gente, eles são guerras que estão acontecendo e uma que é iminente. O que esses três focos têm em comum? Vamos lá. Território? Sim, todos estão, mas o que eles têm em comum? Vamos lá, se alguém vai conseguir entender essa pergunta, embora seja muito ampla, né? Sabe o que eles têm em comum, gente? Os americanos estão envolvidos em todas elas. Por exemplo, Rússia versus Ucrânia. Como é que os Estados Unidos estão nessa guerra? Estão apoiando a Ucrânia contra a Rússia. Apoiando com armas, com dinheiro, assim como a OTAN, né? Todos os países da OTAN. Tudo bem. Israel versus Hamas. Quem é que está apoiando Israel? Contra o Hamas, contra o Hezbollah, contra o Irã? Os americanos. E do lado de quem que está China versus Taiwan? Do lado de quem que estão os Estados Unidos? Do lado de Taiwan. Tanto é que nesse dia 13 de janeiro, né, 3 dias atrás, a eleição acabou e o vice-presidente acabou ganhando a eleição e ele é aliado dos americanos. Agora, por que eu estou fazendo essa pergunta e, na verdade, já trazendo esta resposta? Eu quero dizer para vocês, gente, que o que o mundo está tentando fazer, principalmente este bloco que fica mais do leste europeu e até o Oriente, né, Oriente Médio, depois o Oriente mesmo, o que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando enfraquecer os Estados Unidos, fazendo com que ele gaste muito dinheiro para poder defender, para ser o xerife do mundo, os seus aliados e, obviamente, dentro do seu próprio território, os Estados Unidos está vivendo uma crise de inflação, uma crise séria, né, de infraestrutura, uma crise de empregos, está havendo desempregos, está havendo muita gente morando na rua, coisas que no passado não acontecia. Eu quero ler para vocês uma matéria de novembro de 2013 da revista Economist, que é uma das principais revistas de comentário político e econômico do mundo. O título da matéria é Ucrânia e Israel. Pode a América ainda defender Taiwan? Olha, o que ele está dizendo. Estados Unidos já estão envolvidos na guerra da Ucrânia contra a Rússia e de Israel contra o Hamas. Será que ele aguenta entrar em mais uma frente de guerra que é para defender Taiwan? E aí o subtítulo da matéria diz assim: o poder americano está sendo estendido para fora do país e diminuído em sua própria casa. Uau! Aí a matéria vai continuar dizendo assim: quando Joe Biden entrou na Casa Branca, sua prioridade era estabelecer um relacionamento estável com a Rússia e acabar para sempre com as guerras no Oriente Médio. É isso que o Biden queria, né? E concentrar a sua economia com a rivalidade com a China. Não funcionou.
A Rússia invadiu a Ucrânia, o Hamas atacou Israel, e como a América ajuda os seus aliados, será que ainda pode defender a Taiwan? Estrategistas se preocupam com uma janela de vulnerabilidade, enquanto a China tem investido enormemente em novos equipamentos militares com o objetivo de ser o mais equipado país do ponto de vista militar até o ano de 2030. Isso é parte de uma matéria que eu li hoje, mas que é de novembro de 2023. Mordei um gelinho aqui, desculpe. O que essa matéria está falando é algo muito sério. Porque, gente, os americanos, eles são tão mais poderosos, mas tão mais poderosos, do ponto de vista bélico, que os outros países, se somar o exército de China, Rússia, Turquia, não dá para começar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm milhares de aviões com poder de destruição extraordinário. Muitos porta-aviões, muitos destroyers, assim, submarinos nucleares. Eu estava nos Estados Unidos recentemente, tive que voltar por conta do adoecimento repentino do meu sogro, que acabou vindo a falecer. Mas eu estava lá e eu estava mergulhando nos muitos sites que falam, americanos, que revelam as armas, os aviões, os bombardeiros, o que eles têm de arma para, eventualmente, se entrar numa guerra, destruir os seus inimigos. Então eles têm armas tão poderosas, por exemplo, tem um avião chamado B-21. Esse avião, ele tem, assim, muitos mísseis, mas tem um míssil dentro dele, que este míssil guarda 9 ogivas nucleares. Então, quando ele é solto, ele se divide em 9 mísseis, cada um deles carregando uma ogiva nuclear que vai ser teleguiada até uma cidade, por exemplo, do seu inimigo. Então, um míssil desse avião, que voa a 21 mil quilômetros de altura, ele é indetectável, no inglês esse é um termo que chama stealth. Só esse avião ele é capaz de acabar com muitas cidades importantes, por exemplo, na China, caso ele entre em guerra com a China. Então, os inimigos, sabendo disso, o que eu quero dizer para vocês é que estas guerras que estão acontecendo tudo agora não são aleatórias, gente. Elas são guerras que estão sendo orquestradas pelos inimigos dos americanos, que sabem que não podem enfrentar os americanos no mano a mano, mas se eles entrarem contra alguns parceiros e aliados dos americanos, eles vão ter que gastar dinheiro. Então, Rússia está tentando anexar a Ucrânia, não é? O Hezbollah, juntamente com o Hamas, juntamente com o Irã, estão tentando destruir Israel, e os americanos estão tendo que mandar as suas tropas. E isso custa muito dinheiro. Você transportar milhares de soldados, você transportar porta-aviões, como eles tiveram que fazer, isso tudo tem um custo diário de uma guerra desta de bilhões de dólares por dia. Então, o que a revista Economist está dizendo é que será que os americanos vão aguentar se entrar uma terceira guerra, China e Taiwan? Por quê? Porque dentro do seu próprio país a economia está indo de mal a pior, tá? Agora, um general americano, ele falou que é inevitável que os Estados Unidos e a Rússia entrem em guerra com a China. Desculpe, Estados Unidos e a Rússia não. Que os Estados Unidos entrem em guerra com a China até 2025. Segundo ele, nós estamos vivendo num momento de transição, né, de poder. E ele então comenta que todas as vezes que o império teve que cair, desde a antiguidade, por exemplo, antes do Império Romano cair, muitas guerras aconteceram dentro do seu próprio território que fizeram com que os romanos eles não conseguissem manter o poder. Aí ele
corre mais para frente e fala, por exemplo, que a Primeira e Segunda Guerra Mundiais, elas foram fundamentais para acabar com o Império Britânico. E surgiu uma nova potência no mundo, aliás, duas, né? De um lado os Estados Unidos e do outro lado a União Soviética, tá? Então, o que ele está dizendo, esse general, um general americano, é que todos esses sinais que estão acontecendo apontam para o declínio americano. Primeiro, o declínio econômico, tá? Nos Estados Unidos nós temos uma inflação altíssima, como faz muitos anos que não tem, tá? 7% ao ano nos Estados Unidos é impensável. Falência de marcas poderosas, entendeu? Grandes lojas, grandes indústrias, né? O aumento da pobreza e da criminalidade. O declínio moral e político, tudo isso esse general fala, né? E a dificuldade no envolvimento dos americanos nos diversos campos de batalha, tá? Então, paralelamente a isso, gente, o que está acontecendo? A China está se tornando a potência mais hegemônica do mundo. Eu vou dar para vocês aqui dados, né, da economia, que é importante que vocês saibam, tá? Em março de 2018, Donald Trump, ele se levantou numa guerra contra a China, tá? Muita gente criticou o que ele estava fazendo, mas o que ele fez? Ele simplesmente começou a taxar os produtos chineses, porque na China, as pessoas, todos os produtos feitos na China é mão de obra baratíssima, muito barata. E eles então vendiam para o mundo inteiro com preço imbatível, né? Porque aquilo que é produzido nos Estados Unidos, por exemplo, tem que pagar muitos impostos por conta dos direitos trabalhistas. Na China não tem esse negócio. Então, o valor inicial, né, dessa sobretaxa que viria sobre os produtos chineses passou a ser de 50 bilhões de dólares em aumento de impostos por ano, tá bom? E, obviamente, começou essa guerra entre Estados Unidos e Rússia. Desculpe, entre Estados Unidos e China, né? Tô lendo aqui os dados. Eu vou dar para vocês aqui dados da balança comercial entre Estados Unidos e China, tá? No ano de 2018, tá? Porque, apesar de toda essa guerra, de tudo isso aí, saibam que o maior comprador da China são os americanos. E hoje, atualmente, os maiores compradores dos Estados Unidos são a China, tá? Então, apesar de eles estarem competindo por hegemonia, eles, obviamente, eles dependem um do outro. Mas olha os dados, tá? Os americanos venderam, nesse ano de 2018, 120 bilhões de dólares para a China. 120 bilhões de dólares só para a China. Mas a China vendeu, no mesmo ano de 2018, 539 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Ou seja, nessa comparação, a China ganhou em 419 bilhões a mais do que os Estados Unidos. Então, a verdade é que a China está ampliando o seu mercado no mundo inteiro. Por exemplo, no Brasil, para quem o Brasil vende mais? Vocês têm ideia? China. Mas para quem a China vende mais aqui no Brasil? De quem o Brasil compra mais? Da China. E a China está ampliando cada vez mais o seu mercado. E agora a China começou a botar as mangas de fora em relação a Taiwan. Aí as pessoas vão dizer, pô, mas por que a China está tão interessada numa ilhazinha de nada, pequena, de nada? Simplesmente porque hoje a China está interessada no desenvolvimento de tecnologias de ponta. E vocês saibam que Taiwan é o maior produtor mundial de chips e de supercondutores para computadores, para todo tipo de equipamento que envolva a computação. Então, o que a China quer? Ela quer tomar Taiwan. A economia de Taiwan é uma economia pujante, mas não é financeira que ela está querendo. Ela quer
é a tecnologia. Ela quer a China se tornar a detentora dos segredos das produções dos grandes chips e dos supercondutores. Então, tudo que o Biden sonhou no início do mandato dele deu para trás. Porque o que ele queria? Estabilidade com a Rússia. A Rússia entrou contra a Ucrânia e ele teve que romper com a Rússia. Estados Unidos que estão bancando a Ucrânia financeiramente, mandando armas. A OTAN entra junto, mas não tem comparação. Entendeu? Do ponto de vista de Israel, obviamente, os americanos tinham que defender Israel. Porque Israel tem poder financeiro, tem poder bélico, mas o Irã está mandando armas e está mandando seus aliados irem contra Israel de uma maneira que Israel não poderia enfrentar isso tudo sozinho. Então, como consequência, meu povo, os Estados Unidos estão tendo que entrar nesta guerra. E, obviamente, a China está fazendo hoje exercícios militares agressivos na costa ali do Mar da China no sul e está realmente ameaçando de invadir Taiwan. Agora, saiba de uma coisa, se a China invade hoje, os americanos vão ter que entrar nessa guerra, tá? Se eu acredito que o laranjão volte, eu não entendi. Por favor, quando forem fazer perguntas, façam de maneira bem clara para que eu possa entender, tá? Vi uma matéria que fala sobre a Alemanha estar se preparando para uma guerra entre OTAN e Rússia, que poderia começar no verão europeu de 2025, após a derrota do exército ucraniano. Sem dúvida alguma, a Rússia, ela não vai desistir, o Putin não vai desistir de tomar a Ucrânia. Mas, detalhe, na minha maneira de entender, isto não é um fato isolado. Por que eles resolveram fazer tudo juntos? Para despertar o Trump, obrigado. Bom, as pesquisas mostram que o Donald Trump está 13 pontos na frente do Biden. Mas quem diz que ele vai poder enfrentar? Quem diz que não vão tentar impedi-lo? Ou até mesmo dar um golpe nas eleições? Não sei. Se bem que lá nos Estados Unidos a coisa é muito séria, né? E a Suprema Corte toda está na mão, principalmente, dos conservadores, dos republicanos, né? Eles têm a maioria, né? Obviamente, se o Donald Trump estivesse no poder, eu duvido que a Rússia entraria contra a Ucrânia, eu duvido que a China estaria fazendo o que está fazendo, né? Porque ele era um líder forte, ele ia tomar atitudes muito mais drásticas do que o próprio Joe Biden tomou. Então, o que eu percebo é que os adversários americanos estão exaurindo os Estados Unidos economicamente. Porque uma vez que se ele tiver um caos econômico tão grande, ele vai ter que se retrair. Porque hoje os Estados Unidos gastam bilhões de dólares por dia só para estar ali apoiando os seus aliados. E quando eu falo de aliados, eu estou falando de Israel, da Ucrânia, e agora mais um pode entrar, que é, no caso, a China e Taiwan. Alguém está dizendo aí que o som está adiantado. Tá mesmo, gente? Me falem aí ou se tá legal o som, como é que tá. Por favor, falem para mim aí, gente, porque a gente sabe que quando a gente fala de coisas espirituais, muitas vezes a gente... tá normal, glória a Deus, glória a Deus. Bom, aí vocês vão dizer assim, pastor, mas e profeticamente? Onde é que nós estamos profeticamente nos dias de hoje? Eu penso o seguinte, a Bíblia mostra que o próximo evento profético, olha, eu vou falar para vocês do profeta Ezequiel, por exemplo. No capítulo 36, ele profetiza que o povo de Israel ia voltar para sua terra, o que aconteceu em 1948. No 37, ele fala que isso aconteceria através de um vale de ossos secos, que para mim é o cumprimento
da profecia de ossos secos significa a Segunda Guerra Mundial. Aquelas valas, né, de judeus jogados lá em pele e osso. Eu acho que Ezequiel viu isso. Então, ele literalmente está vendo que para a nação de Israel nascer, primeiro tem que haver o Vale de Ossos Secos, que para mim é a Segunda Guerra Mundial. O próximo evento profético, gente, no capítulo 38, é Gog e Magog. E Gog e Magog é uma coalizão de nações que vem contra Israel. Agora, detalhe, sabe que nações são essas? Rússia, que está encabeçando, Irã. Mas ali também, nos aliados, tem China, Turquia, Síria, ou seja, todas essas nações que se juntaram e que são contra Israel. Então, na minha opinião, eu não sei exatamente como vai acontecer, mas profeticamente, essas guerras podem evoluir para que os americanos sejam exauridos e, não podendo mais defender por conta de uma crise econômica interna gigantesca, Israel fique à mercê da sua própria sorte. Na verdade, nós sabemos que quando houver essa invasão, ninguém defenderá Israel, a não ser o próprio Deus. Porque na guerra de Gog e Magog, Israel vence não por conta de aliados que ajudaram. Muito pelo contrário, ela vai ser sitiada, vai ser invadida por Gog e Magog e Deus vai intervir dos céus. Então, aonde nós estamos profeticamente, eu acho que é um passo anterior, é um momento anterior. Antes de que aconteça a invasão de Gog e Magog, o principal aliado de Israel, que são os Estados Unidos, ele tem que estar de mãos amarradas. Então, o que eu penso que está acontecendo é isso. Nós vamos ver essas guerras aparecendo aqui e acolá. Não acredito ainda numa guerra mundial, numa guerra que envolva a guerra atômica. Não acredito que vai acontecer, embora os estudiosos da geopolítica, né, falam da possibilidade, porque eles não estão olhando, né, com os óculos espirituais. Mas profeticamente, o que vem na agenda de Deus, no próximo momento, é Gog e Magog. Aí alguém está perguntando aí, mas e o arrebatamento, né? E o levantamento do anticristo? Bom, o levantamento do anticristo pode ser a qualquer momento, né? Nós sabemos que o sistema dele já está preparado, né? Os chips já começaram a ser implantados, não é? A tecnologia de inteligência artificial já permite hoje, né, que o mundo inteiro seja verificado, né, que as pessoas sejam... tem no inglês um termo que chama surveillance, né, que haja realmente aquela... me fugiu o termo em português, que haja aquela perseguição em que as pessoas sejam completamente, né, devassadas e tudo que elas fazem seja revelado, né, para a grande mídia aí, isso tudo vá para um banco de dados. Ou seja, eu acredito literalmente que nós estamos com tudo preparado, né, para o toque da trombeta e para o levantamento aí do anticristo. Mas, do ponto de vista geopolítico no mundo, na minha opinião, o próximo evento que está para acontecer é Gog e Magog. E estas guerras que estão surgindo aqui e acolá, na minha opinião, têm como objetivo, claro que eles têm o interesse pessoal, é lógico que o Putin de fato quer a Ucrânia, é óbvio que o Hamas quer mesmo destruir Israel, mas eles sabem que eles não poderão fazer isso enquanto os americanos forem fortes. Por isso que eles estão guerreando tudo ao mesmo tempo, né? Então, esses três inimigos, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, né, no caso a Rússia em relação à Ucrânia, a Rússia é inimiga dos Estados Unidos. Hamas contra Israel, o Hamas é inimigo dos Estados Unidos. O Irã, juntamente do Hamas, inimigo dos Estados Unidos. A China querendo invadir Taiwan, Taiwan aliado dos americanos, a China inimigo dos Estados Unidos. Ou seja, eles estão mostrando a carinha para fora para fazer os Estados Unidos gastarem dinheiro, mesmo que a guerra não aconteça. Não é? Olha lá, aqueles navios, porta-aviões que estão todos lá,
Eles estão gastando bilhões de dólares por dia. Agora, uma coisa você também tem que entender. Todos esses inimigos dos americanos, o que eles têm em comum? Tem Israel como seu inimigo. A Rússia é inimiga de Israel. A China é inimiga de Israel. O Hamas, o Irã é inimigo de Israel. Alguns vão dizer, não, a Rússia não é inimiga de Israel. A Rússia tem uma outra estratégia, não é aquela estratégia de um inimigo aberto. Até porque dentro do território de Israel tem muita gente que é oriunda, tanto da Ucrânia quanto da Rússia. A maior parte dos judeus que moram em Israel hoje tem essa origem. Mas o Putin fica do lado de quem? O tempo inteiro está do lado do Hezbollah, dos palestinos. E agora alguém perguntou, mas e o Brasil? Mas e o Brasil? O Brasil recentemente validou, né, a denúncia que foi feita pela África do Sul, dizendo que Israel está promovendo um genocídio em Gaza. E o governo brasileiro foi lá, assinou, né, e concordou. Hoje, o Brasil está no bloco econômico do BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, que é a África do Sul. Só que o último a entrar é o Irã. Então pronto, tá todo mundo junto. Quem é que fez essa denúncia? A África do Sul. Por quê? Alguns vão dizer, mas espera lá, não, isso é um bloco econômico, não é um bloco político. Ah, não? Quem é que fez essa denúncia, então? Foi a África do Sul. Ora, por que a África do Sul fez? Porque ela está no bloco econômico junto com o Irã, junto com a Rússia, junto com a China e junto com o Brasil. Então nós temos que orar, gente, porque o Brasil, se continuar agindo assim, vai atrair maldição para si mesmo. Porque Deus falou para Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então nós precisamos orar. Agora, a minha esperança é que Deus não olhe simplesmente para um ato de um desmando de um governante brasileiro. Que ele olhe para o povo de Deus que está aqui, que ama Israel, que intercede por Israel, que ora por Israel, entendeu? Então, gente, o que alguém falou aqui, pastorzão? Você viu o vídeo com os cientistas chorando por conta do fim do mundo? Não vi. Se vai ter terremoto no Brasil, gente, já começaram a ter tremores de terra no Brasil. Isso nunca aconteceu, né? Então, assim, eu creio, sabe, que a gente tem que orar mesmo, porque, na minha opinião, a decisão de um governante tem muito impacto no mundo espiritual. Abriu uma grande brecha, né? Apoiar o Hamas, isso é um absurdo, gente. Os israelenses estavam tranquilamente nas suas cidades e foram invadidos, foram mortos, foram todo tipo de atrocidade. Ainda tem reféns. E o que a gente está agora vendo? Alguns países do mundo dizendo, não, Israel é igualzinho, promove violência igual. Não, Israel se defende de nações que estão ao seu redor, que na verdade querem a aniquilação de Israel. Se você permitir que qualquer um daqueles países lá, Hamas, Hezbollah, Hamas não é um país, obviamente, é um grupo terrorista dentro ali da faixa de Gaza, que nem é um país, né, mas diria ali a Palestina, né? O Hezbollah está no Líbano. Mas o que esses camaradas querem? Eles querem o extermínio de Israel. O que o Irã diz que vai acontecer? Vai exterminar Israel. Agora, como é que Israel vai lidar com isso? Tem que se defender. Agora, é muito sério quando uma nação assume um posicionamento assim do ponto de vista espiritual. Então nós precisamos orar, gente. O ano de 2024 é um ano que nós precisamos orar e buscar a Deus para que Deus tenha misericórdia, porque o Brasil é o país no mundo, na minha opinião, que mais tem tido salvação de almas e avivamento. Então nós precisamos orar para que Deus não retire as suas bênçãos nesse sentido do Brasil.
e não venha com juízo, né? Porque o juízo de Deus pode ser um abalo na economia, o juízo de Deus pode ser que a natureza comece a gemer e a gente comece a ter coisas que nunca tivemos aqui, como terremotos e outras coisas mais, né? E pestes. Alguém aí falou que lá em Minas Gerais teve tremor de terra pela segunda vez. Então, queridos, hoje nós estamos vendo tudo isso que está acontecendo. Leia a partir do entendimento espiritual que Israel, gente, é o relógio de Deus. Tem gente que tenta negar, existem pastores que querem negar essa realidade e falam que nós somos alarmistas, que nós somos... Não, mas você vê que todas as profecias concernentes a Israel se cumpriram. Deus trouxe Israel de volta para a sua terra e todos aqueles que não criam que Deus é um Deus que cumpre literalmente as suas promessas, zombavam. Mas Deus trouxe o povo de volta. Agora, como eu disse para vocês, o cumprimento dessa profecia é Ezequiel 36. 1948 o povo voltou. 37 mostra que eles voltaram por conta desse holocausto que aconteceu. O mundo ficou assombrado e a ONU votou, né, a partilha dos dois estados, né, uma solução de dois estados. Israel aceitou, os árabes não aceitaram. E depois, em 14 de maio de 1948, Davi Ben-Gurion declarou o nascimento do Estado de Israel. No dia seguinte começou a Guerra da Independência, Deus deu vitória para Israel, e desde então Israel vem ganhando pela mão poderosa de Deus. Agora, o próximo evento profético de Ezequiel 38 é Gog e Magog. E Gog e Magog são todas essas nações que eu mencionei, que estão envolvidas em guerras em que os Estados Unidos estão lutando. Na minha maneira de entender, essas nações estão combinando fazer guerra para que os Estados Unidos cada vez mais fiquem com problemas financeiros e econômicos, que é o que está acontecendo. Eu vou direto para os Estados Unidos e eu estou vendo coisas que eu nunca vi, como gente andando na rua, os homeless, por exemplo. Muita gente na rua, gente desempregada, grandes lojas de departamento fechando, quebrando. Gente, não é brincadeira. Se você olhar simplesmente do ponto de vista humano, é bem aquilo que o general falou. Não, nós estamos vendo o declínio do Império Americano, como outros impérios se levantaram e caíram, e sempre para cair um império precisa haver guerras envolvendo esse império. E aí ele citou o Império Romano, citou a queda do Império Britânico, e agora ele está dizendo que o Império Americano está chegando ao fim. Acontece que os americanos são os principais defensores de Israel. E hoje o mundo ainda teme os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm poder bélico para acabar com a raça de qualquer um, gente. Não tem, se você fizer uma comparação entre o exército da China com os americanos, não dá nem para começar. Os americanos ganham de longe, a Rússia a mesma coisa. Mas, se a economia quebrar, eles não terão como entrar em guerra, terão que voltar para cuidar da sua própria casa e deixariam então Israel à mercê de si mesmos. Então agora eu quero começar a responder as perguntas de vocês. Eu vi alguém dizendo, olha, o declínio, a queda do Império Americano é uma questão de tempo, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, o Armagedon é no final dos 7 anos da tribulação. Nova ordem mundial é essa ordem globalista que vai culminar com algumas mudanças drásticas no mundo, como, por exemplo, o Grande Reset. Não é isso? Então, nós precisamos estar orando, aproveitando as oportunidades, porque, gente, se o Grande Reset vai acontecer até o ano de 2030, a nossa janela de oportunidade para pregar o Evangelho está acabando.
Eu tenho falado isso, né? Eu prego no YouTube, eu prego no Instagram, eu prego no TikTok, em tudo quanto é lugar eu prego, porque eu tenho esse sentimento de urgência, meu povo. Aliás, eu quero de novo, eu quero pedir para vocês, compartilhem esse vídeo, dê muito like, escrevam, comentem, porque todo tipo de engajamento vai ajudar esse vídeo a ir muito longe quando eu terminar aqui e salvar essa live. Bom, perguntaram aí do Papa. O Papa agora está aprovando uma agenda completamente antibíblica. Não posso nem citar, porque tem algumas palavras aqui. Se você citar, o vídeo perde engajamento. Mas vocês que estão acompanhando, vocês sabem o que ele está aprovando agora. Então, gente, está tudo sendo preparado, gente. Está tudo sendo preparado. A religião mundial única está sendo preparada. Entendeu? Esse reset econômico que visa acabar mesmo com, vamos dizer assim, a hegemonia das nações e é dar poder, sobretudo, né, para esse grupo de nações globalistas que vão se levantar como, obviamente, o braço do anticristo. Nós estamos vivendo isso. Então, estamos no ano de 2024. Se esse reset vai de fato acontecer em 2030, eu não vejo isso como garantido, porque quem domina e comanda isso tudo é Deus, não é? Deus é que está no controle. Se acontecer, é porque ele está permitindo. O rio Eufrates está secando? O rio Eufrates está secando sim, gente. Sobretudo porque existem várias barragens no rio e eles represam a água do rio para poder, né, irrigar as nações por onde ele passa. Estamos falando de Turquia, estamos falando de Iraque. Então, obviamente, você começa a represar o rio, ele seca. Aí alguém vai dizer, mas é por causa da barragem, não é por causa da Bíblia. Não, a Bíblia diz que ia acontecer, não diz a razão por que ia acontecer. Então, nós estamos vendo tudo isso acontecer, gente. Esses focos de guerra, sem dúvida alguma, são para exaurir os americanos, que são os principais defensores de Israel. Deixa eu ver se eu vejo alguma pergunta relevante aqui. O que eu acho das eleições americanas esse ano? Eu torço muito para que o Donald Trump volte. Mas não sei se vão deixar. Mas eu torço. Estamos na tribulação? Não, querida, não estamos na tribulação ainda. Nós estamos no que a Bíblia chama de princípio de dores. É o que antecede os 7 anos da tribulação. O Fórum Econômico Mundial é quem realmente é o proponente, né, desse grande reset na pessoa do seu líder chamado Klaus Schwab. Sobre a Kaaba é aquela pedra, né, a pedra que os muçulmanos rodeiam. Tem pregadores dizendo que a tribulação começa em abril. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus proibiu qualquer pessoa de marcar data. Se você marcou a tribulação, você já marcou a volta de Jesus. E Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora. Todos esses que estão pregando, marcando data, estão cometendo um grande erro e fazendo um desfavor para a pregação da volta de Jesus. Por quê? Porque as pessoas que ficam ouvindo falam, vamos ver. Quando não acontece, fala, te falei, esse negócio da volta de Jesus é tudo palhaçada. Então, a grande verdade é essa. Pessoas que marcam data para começar para o arrebatamento ou até mesmo para a tribulação estão fazendo um desfavor, porque não sabem nada de Bíblia e estão fazendo um desfavor para a mensagem da pregação do Evangelho, tá? Amanhã vai ter a reunião do Fórum Econômico Mundial, bem lembrado. Amanhã, lá, se não me engano, em Davos, né, vai acontecer isso. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Haverá uma terceira guerra mundial? Ou uma possível guerra generalizada nas bandas do Oriente? Sim, sem dúvida alguma. Uma possível guerra generalizada, ou seja, vários focos de guerra.
Isso poderia evoluir para uma guerra mundial? Sim, porque no final dessa guerra mundial viria o anticristo e, obviamente, ia propor o acordo de paz, que é o que inicia a grande tribulação. Deixa eu ver quem mais aqui que está perguntando. Rogério Souza, pastor, boa noite, obrigado pelas atualizações. Israel anexará a faixa de Gaza após guerra ou entregará a Palestina? Israel não tem interesse de anexar a faixa de Gaza. Israel quer paz, gente. E não tem como, hoje tem muitos palestinos lá. Israel está preocupado em acabar com o Hamas. Israel não vai parar enquanto não destruir todos aqueles túneis e não acabar com as células terroristas. Mas, uma vez que estejam ali exterminados e tal, ou por um acordo ali de cessar fogo, pode ser que Israel pare. Mas o objetivo não é anexar, não. Esses apagões que estão acontecendo, eu ainda não avaliei se isso é algo, vamos dizer assim, natural, né? Algo que seja por conta de manutenção, falta de manutenção, ou se é algo espiritual. Não sei. O fato é que de uma hora para outra começou a ter apagões que não vinha tendo, né? Quanto à tempestade solar de 2024, gente, é seríssimo. Eu fiz um post que viralizou, muitos de vocês viram, não é? Tá com mais de 8 milhões de visualizações, mas eu pesquisei isso e eu vi isso num site da NASA. Então, os cientistas estão preocupadíssimos, sim, porque a atividade solar magnética está muito forte. E talvez isso esteja produzindo alguns apagões, mas os cientistas temem uma coisa maior, mais sistêmica, né? Fazer com que o mundo fique sem internet por meses. E isso poderia ser um pretexto para que o anticristo se levantasse e, quando voltasse, faria um reset completo. Não é impossível. Não, ninguém vai dizer que eu estou afirmando, tá? Mas eu estou preocupadíssimo com essa possibilidade. Vem como um fenômeno natural, a Bíblia fala sobre sinais no sol, não é? Jesus fala de sinais no sol e na lua, nos céus. Então, se de fato Deus estiver permitindo que venha, de fato, essa tempestade solar que provoque uma queda da internet no mundo inteiro, gente, vai acabar com quase tudo. As instituições financeiras do mundo precisam de GPS, os tráficos de avião todos precisam de GPS. Quer dizer, de uma hora para outra o mundo vira na idade da pedra. Aí quando volta, eles talvez venham com essa palavra de que temos que começar algo novo, houve grandes estragos e destruições, e vamos zerar e começar tudo de novo. Aí, meus queridos, dobra o joelho e se prepare, porque talvez o arrebatamento esteja mais próximo do que nós estamos pensando. O que será do Brasil? Cida, minha querida, quando tiver que acontecer, essas coisas vão acontecer para todo mundo. Mas eu acredito que o Brasil tem uma vocação profética para os últimos dias. Porque o que Deus está fazendo nessa nação, tanto de gente se convertendo, não é? Eu creio que na hora H Deus vai dar uma virada e o povo de Deus vai cair de joelho, vai interceder, vai entender que a nossa maior força não está no debate político, né? Nesse fórum de gritarias, de xingamentos, mas, sobretudo, o poder da igreja está nos joelhos. Está nos joelhos, porque se nós tocarmos no coração de Deus, Deus se inclina para nós. E o Brasil tem uma vocação de bênçãos, porque o Brasil deu o voto de Minerva com o nosso Oswaldo Aranha para a criação do Estado de Israel. Então, eu ainda creio que o Brasil tem uma vocação de bênção para os últimos dias, de pregação do evangelho, de salvação e, sobretudo, né, de estar aliado a Israel. Quem é o anticristo? Meu Deus, eu adoraria saber, viu? Eu adoraria saber, mas eu tenho algumas
Se ele está por aí, tem algumas possibilidades, tem alguns candidatos aí que eu fico de olho, né? Mas então é isso, meu povo. Eu vou terminando aqui com vocês hoje, mas vocês fiquem atentos porque eu vou convocá-los. Toda vez que eu tiver alguma coisa importante para dizer para vocês, eu vou convocá-los e eu vou voltar a fazer muito mais lives no YouTube. Os meus seguidores do YouTube reclamaram que eu estava muito no Instagram e eu quero explicar para vocês. Eu não tenho preferência nenhuma, não. Eu até gosto mais do YouTube. Mas sabe qual é a diferença? O Instagram entrega muito mais, gente. Eu faço um Reels, por exemplo, ele vai para 500 mil pessoas num dia. No YouTube não vai. O YouTube não entrega. Eu preciso de vocês. Se vocês começarem a comentar, a compartilhar, e certamente vocês vão me ajudar essas lives, esses vídeos crescer mais. Ô Lívia, você quer vir aqui? Não, é para você orar. Vamos orar, sim. Levanta a mão aí, em nome de Jesus, e vamos orar. Vamos orar por aquilo que está acontecendo no mundo e vamos orar pelo Brasil também. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar nas tuas mãos o futuro da nação brasileira, Senhor. Nós, ó Deus, fomos colocados nessa terra como cidadãos, como filhos dessa terra. E nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor levante o Brasil entre as nações para ser alguém que levante os braços do povo de Israel. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que não haja maldição sobre a nossa terra por conta desta decisão governamental. Pai, em nome de Jesus, existem milhões de cristãos aqui que amam Israel, que intercedem por Israel. Então, Pai, tem misericórdia, perdoa os pecados, Senhor, que são cometidos muitas vezes pelas autoridades. E, Senhor, dá-nos o teu favor e a tua graça. E, Senhor, oramos ainda pela paz no mundo. Sabemos, ó Deus, que tudo está dentro da tua vontade, que as coisas que terão que acontecer, acontecerão, meu Deus, mas nós te pedimos ainda um pouco de tempo para pregar o evangelho, para fazer a tua obra, e nós clamamos, Maranata, vem Jesus, vem buscar a sua igreja. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, queremos estar preparados para o dia do arrebatamento. Senhor, revela, dá discernimento para o seu povo, das realidades espirituais, ó Deus. Tira toda a letargia, todo o marasmo, toda a preguiça, toda a superficialidade da tua igreja, dá profundidade, Senhor, para a tua igreja no Brasil, ó Pai, para que nós não sejamos pegos de surpresa na vinda do Senhor. Não queremos ser como as virgens nécias, Senhor, mas queremos ser como as virgens prudentes, que mantenham o óleo do teu Espírito nas lâmpadas, Pai, na nossa vida, no nosso coração, para que quando chegar a hora da trombeta tocar, nós estejamos preparados, ó Pai. Nós oramos e eu peço uma bênção para cada um dos meus irmãos, para suas famílias, em nome de Jesus e para a honra e glória do teu nome, eu oro e agradeço. Amém. Queridos, mais uma vez, quando terminar essa live aqui, não se esqueça, nem que você tiver que compartilhar aqui para 2, 3 pessoas, escreva um comentário, declare alguma bênção para que o YouTube possa ver que tem muita gente compartilhando e leve esse vídeo para longe, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem atentos que eu vou convocá-los de novo em breve. Deus abençoe.